Campina Grande, segunda-feira, 3 de junho. Que bom, estamos iniciando o dia, a semana e o mês recebendo a palavra de Deus em nosso lar e em nossos corações. Hoje comemora-se o Dia Mundial dos Administradores de Pessoal. São profissionais que trabalham na orientação daqueles que são vocacionados no desempenho da sua profissão e do seu trabalho. Parabenizamos, portanto, a todos nesse Dia Mundial dos Administradores de Pessoal. Hoje estaremos ouvindo logo mais o pastor Joaquim. Ele foi um dos conferencistas do nosso simpósio da família, e o cantor Sérgio Lopes também, louvando a Deus logo mais. Antes, porém, eu quero aqui registrar nossa palavra de profunda gratidão a todos aqueles que atenderam o nosso apelo, fazendo doações de gêneros alimentícios não perecíveis, roupa, agasalho, cobertores, colchões, água, às vítimas da última enchente lá em Porto Alegre. Só Deus vai recompensar e retribuir aqueles que colaboraram, aqueles que estenderam a sua mão num gesto de amor e de solidariedade às vítimas da última enchente. Fica a nossa palavra de profunda gratidão a todos quantos cooperaram. Vamos orar antes para que Deus tenha misericórdia daquelas famílias e todo esse auxílio que vai chegar até eles possa realmente amenizar todo o seu sofrimento, porque eles perderam tudo, perderam o emprego, perderam as suas casas, perderam os seus bens, alguns perderam a saúde e alguns também perderam entes queridos. Esse é um momento em que nós devemos orar e pedir que Deus tenha misericórdia de todo aquele estado lá no Rio Grande do Sul. Pai, queremos nesse momento te apresentar todas as vítimas daquela última enchente lá em Porto Alegre. Que tu tenhas misericórdia, que o Senhor possa amenizar toda a dor, todo o seu sofrimento daqueles que perderam tudo e estão começando do zero, do nada. Portanto, ouve a nossa oração, tem misericórdia e atende os nossos rogos, a nossa súplica, o nosso clamor em favor do povo lá do Rio Grande do Sul. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos enviando, através dos órgãos competentes, tudo que foi arrecadado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que colaboraram, que contribuíram fazendo essas doações. Quero deixá-los agora com o cantor Sérgio Lopes. Sarene. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
ירושלם מדוע לא רצת אלוהים שעזר לך תמיד בקרבות רבים. קרא ישראל לייצג אחי, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל פעלנו גבולו מקומך. קרא לאלוהים הוא ישמע אותך, אלוהים החיים יושיעך. שורה ישראל, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Meus amados, Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se molde aos padrões deste mundo. Repito, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformei-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, e agora, de acordo com a medida da fé que Deus lhes deu e concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Pela segunda vez ele fala. Se o seu dom é servir, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. É exercer liderança, que as exerça como zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Somente até aí. Veja que a palavra do Senhor aqui, o apóstolo Paulo, através da sua carta aos Romanos, está falando com a igreja, dizendo assim: assim como o corpo bem ajustado, cada um tem a sua função, que exerça de forma equilibrada, mas cada um, conforme ele falou no verso 3, parte B, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Todos nós, Deus, Ele deu uma fé até nós, basta nós colocarmos em prática. E é interessante que o Senhor, Ele não pede muita coisa não. Ele pede assim um grãozinho de mostarda, bem pequenininha, menor de todas as sementes. Mas se olharmos o tamanho da árvore que depois ela se torna, que coisa esplêndida ela é. Pela segunda vez o Senhor fala ao apóstolo, já no verso 6, parte B, novamente, ele diz: use-o na proporção da sua fé. Novamente, por 2 vezes consecutivas, ele fala para você usar a sua fé. E o interessante é o seguinte, que nós temos visto nesta era, neste século,
bizarrices que têm afetado a igreja, que têm afetado a família, que têm afetado a fé de pessoas. Eu não estou falando de denominação, não estou falando de igreja, não é isso. Eu estou falando da fé do cristão. Brincadeiras com a fé das pessoas, e acaba que nós vemos pessoas desgarradas, porque se aproveitaram do momento que aquela pessoa estava passando para subtrair dela, e acaba que ela se decepciona. O apóstolo Paulo fala assim: não seja uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Ele fala assim: se todas as coisas são consagradas a Deus, pertence a Ele, então coma. Mas se for para envergonhar, não faça. Mas ele fala o motivo daquilo: para que outros, olhando, não se escandalize. Certo, pastor? Eu trago isso para a fé. Infelizmente, nós tínhamos visto, eu tenho empresa, eu sou pastor da igreja, graças a Deus que o Senhor me trouxe para o ministério, porque a palavra do Senhor diz: grande coisa essa pessoa almeja. E como eu falei, Senhor, eu não te abandonarei. E quando me chamaram para ser pastor, eu perguntei ao meu pastor, disse assim: me responda uma coisa, por que o senhor está me chamando para ser pastor? Ele me deu uma regulagem daquela que nenhum de vocês queiram levar. Eu disse: pronto, era isso que eu queria, a regulagem, porque o pai corrige o filho que ama. E ali eu me entreguei ao Senhor, e minha esposa um certo dia disse assim: Deus não chama covardes, Deus chama pessoas corajosas, porque Ele que capacita. E de lá para cá, a minha vida e tudo que me pertence, eu tenho tentado fazer como a palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em tudo e em todo o tempo. Quantas críticas às vezes nós vemos das pessoas assim: mas vocês só vivem de igreja, mas o tempo de vocês sempre são voltado para a obra. Sim, ainda é pouco, porque tudo que Ele faz por mim tudo que Ele faz por mim, eu de forma alguma, tudo que eu fizer é nada comparado ao que Ele já fez. É gratidão ao Senhor. Mas sabe o que é que tem acontecido, meus amados? O sentimento devoto das pessoas, que é gerado pela fé, tem dado uma liberdade falsa, a qual, para a sociedade, o que deve ser venerado não é a divindade, é o ser humano, o antropocentrismo. Deus tem sido tirado da sua magnífica glória. A relação do ser humano deixou de ser vertical para passar a ser na horizontal. O homem para com o homem, em vez do homem para com Deus. E quando isso acontece, o homem para com Deus, Deus para com o homem, é transferido de homem para com homem, a fé é morta. A fé é morta. Nós vemos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus operando os milagres. E quantas vezes o Senhor chega para aquela pessoa e diz assim: tu creres? Tem fé? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Às vezes eu olho algumas situações que irmãos chegam para a gente e dizem assim: pastor, eu vou deixar de vir para a igreja por um tempo. É o porquê, minha irmã? Porque toda vez que eu venho para a igreja, o inimigo se levanta contra mim. Eu digo: amém, minha irmã. É sinal que você está contra o mundo, e sinal que você está a favor de Deus. O inimigo tem se revoltado. Se você é importante para Deus, você é também importante para o inimigo, porque se ele derrubar, ele derruba a sua família. Mas pastor, eu estou cansado. Eu disse: mas a palavra do Senhor diz: no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Tem duas coisas que a palavra do Senhor fala: é esforçar e ter bom ânimo.
Porque tem momento que nós vamos estar sem força, e tem momento que nós vamos estar desanimados. Mas ele diz assim: em todo o tempo estarei convosco. Mas para isso, nós temos que estar com os olhos postos para o alvo. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós olharmos para o ser humano, nós nos decepcionamos. Se nós olharmos para o irmão, nós enfraquecemos. Nós temos que chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e nós temos que ser um referencial para as pessoas. Se nós se assemelharmos ao mundo, o mundo olhará para a gente e vai dizer assim: que diferença tem? E o secularismo está entrando na fé das pessoas, o secularismo está entrando dentro da casa das pessoas, e isso tem sido uma guerra travada entre as nossas famílias, entre os nossos filhos, entre as nossas esposas, entre os nossos maridos. Pastor, e quais são os sinais que nós podemos enxergar e ver a secularização da fé, o enfraquecimento da fé, a luta travada pela fé? Lembra do que nós falamos? Portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformeis pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ao mundo, mas se renovar os vossos pensamentos. Quais os pensamentos que têm sido colocados dentro da família? Quais os pensamentos que têm sido colocados dentro da mente dos jovens? A família atual, meu amado, ele passa por um processo de profunda mudança, ao qual se refere aos valores éticos, morais e familiares. Lá no Aloysio Campos nós enfrentamos situações diversas. Eu amo a minha igreja, amo o meu povo, o povo a quem Deus nos confiou, por isso que a gente fala meu, mas pertence ao Senhor. Nós temos 5 anos e meio dentro do Aloysio Campos. O Aloysio Campos tem 32.500 pessoas. Quando ele começou tinha 25 mil pessoas. Tem casa que tem 11 filhos e uma mãe solteira. E como rasga nosso coração, às vezes, nos sentirmos incapazes de resolver determinadas coisas. Mas o que é que nós fazemos? Rogamos ao Senhor pelas misericórdias, para que Ele cumpra a boa, perfeita e agradável vontade dEle sobre a vida de toda aquela pessoa. E como nós temos visto a transformação. Eu estava num congresso, e um homem olhou assim para mim e disse: Pastor Joaquim? Aí eu disse: sim, sou eu. Às vezes a gente fica até assim: o que foi que eu fiz dessa vez? E ele disse assim: você que é lá do Aloysio Campos? Eu disse: pronto, sou. Aí ele falou assim: eu sou diretor do colégio Lourdes Ramalho, e eu queria lhe agradecer. Eu disse: opa, coisa ruim não é. Eu queria lhe agradecer porque nós temos visto a mudança naqueles jovens, a mudança dentro daquele colégio, e nós começamos a pesquisar, e são jovens que são da sua igreja. Eu disse: meu amado irmão, toda honra e glória é ao Senhor Jesus. Mas hoje nós temos sentido uma diferença e um ambiente melhor dentro daquele colégio, e nós queríamos lhe convidar para fazer um trabalho naquele colégio. Meu amado irmão, não é se amoldar ao mundo, não se amoldar à situação da pessoa, é amoldar a vida da pessoa às Escrituras, nossa regra de fé e de prática. É mostrar para ela assim: olha, é difícil, às vezes vai ficar pior e no final vai ficar quase impossível, mas tem uma diferença: as circunstâncias não vão determinar a nossa fé. As circunstâncias não vão determinar o nosso modo de encarar, porque nós sabemos que em tudo e em todo tempo
o Senhor está conosco. Nós não seremos moldados ao mundo, que o mundo vive picos de alegria, e a maior parte do momento é de perturbação. Não, nós temos a maior parte do momento de segurança, de certeza, de convicção, de fé, de esperança, e nós temos picos de perturbações, porque o inimigo da nossa fé, o príncipe dessa era, ele milita contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, contra dos nossos entes queridos, quanto da nossa fé. Os sinais que nós vemos tão presentes, nós vemos lutas pelos direitos humanos, e parece que a cada dia fica mais desumano. Eu passei 3 anos na África, e tinha um rapaz lá que era dos direitos humanos. Eu trabalhava diretamente com o governo, e às vezes eu falava assim, por menino assim, eu disse: o direito desumano chegou. Mas o nome é direitos humanos. É uma balança que pesa mais para um lado do que para o outro. Nós vemos a liberdade de expressão, onde eu falei anteriormente, nós não podemos falar nada. O cristão, ele está enclausurado dentro da igreja, vivendo o seu mundo, e não pode se posicionar. Quantas vezes eu cheguei em casa, aí eu ia ver lá as mensagens que as pessoas mandavam, eu ia responder elas, e estava lá: vídeo tirado fora do ar e sobre análise, porque eu feri, porque eu me posicionei, porque eu defendi a família, porque eu defendi os direitos cristãos. E eu digo à minha congregação, eu digo à igreja, eu digo: no dia que seu pastor for preso, não se preocupe, ele não fez nada de errado não. Ele foi contra essa era, contra esse século, e a favor dos princípios da família, da igreja, do povo de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos, meu amado irmão, uma autonomia do sujeito quanto às suas próprias escolhas. Nós vemos uma privatização da fé, onde a pessoa ela pode falar o que quiser, achar como quiser, interpretar a Bíblia como quiser, e você tem que respeitar, porque a ela foi aquela interpretação, é direito dela. Mas a palavra do Senhor diz: ai daquele que mudar uma vírgula. E aí você vai crer em quem? Na palavra do Senhor, na fé que Deus deu na proporção medida a cada um de nós, ou no que o secularismo tem colocado e minado a fé do povo de Deus. Nós vemos, meus amados irmãos, e não podemos esquecer disso, da ideologia de gênero, que mina a fé das pessoas. Nós vemos a libertinagem das expressões, nós vemos uma modernidade sexual invadindo nossos jovens. Chegou 2 jovens na igreja, estou falando de fé, meu irmão, é você assim defender, independente para quem seja. Chegou 2 jovens na igreja, veio conversar comigo, disse: pastor, a gente vai fazer um trabalho com jovens quanto à santidade do namoro. Eu disse: ô meu amado, que coisa boa, está precisando. E o que é que você vai trazer? Ele disse: um namoro santo, pastor. Aí eu disse: e como é um namoro santo? Ele disse: com santidade. Eu disse: você está correto, seja mais profundo. Aí ele disse assim: santo. Santo é santo. Eu disse: santo é santo, seja mais santo. Aí ele ficou assim. Eu disse: vamos bater um papo. E comecei a falar do cotidiano com eles. Daqui a pouco eu disse assim para eles: percebeu a Bíblia no cotidiano? Aí eles deram uma risada. E teve um momento que eu falei assim, eu disse: meu amado irmão, a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem para com a mulher para com o homem. E a partir do momento que Ele fez um para o outro e o outro para o outro, acaba assim um se atraindo por outro. E tem coisas que Ele assim resistia ao diabo, ele foge de vós, mas quanto os desejos da carne, fuja que você não pode resistir. É tão forte que você não pode resistir. Então por isso, às vezes, de você namorar com a presença de alguém,
Aí o jovem deu um pulo da cadeira assim e disse: entendi agora. Aí eu disse: o que foi? Ele disse: eu pensei que era o povo pegando no meu pé, que eu não podia namorar só, que não confiava em mim. Mas quer dizer, é porque eu tenho que me policiar. Eu disse: é isso aí, meu amado. Fé. Acreditar que você pode mudar uma sociedade, acreditar que você pode mudar um ambiente, acreditar que você pode mudar a situação de uma família, acreditar que você pode apresentar o Senhor Jesus para aquela pessoa e Deus fazer, na medida da proporção da sua fé, a transformação necessária na vida dela. Meus queridos, mas isso não é culpa somente da gente, não. O secularismo, ele tem entrado até dentro da igreja, da família. Sabe por quê? Lembra as igrejas antigamente como é que era? Eu gosto muito dessa igreja. Eu acho essa cena aqui, esse desenho com as cruzes, lindo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele já vai dizer sobre aqui: não me vanglorio eu, mas na cruz de Cristo. Mas a gente tem visto igrejas modernas. O mundo se moderniza, eu não estou tratando quanto a isso, mas deixando o secular lá fora entrar para dentro, para que deixe de ser uma casa, uma família, por o ide do Senhor, para ser por atração. E aí você não está tratando vida, você está escondendo debaixo do tapete. Você não está botando a sua fé em prática, você está botando a sua fé dentro do bolso. Nós vemos prédios legais em vez de pessoas legais. Nós vemos interior aconchegante e atraente, e não é pecado. Mas as pessoas que têm que ser aconchegante e as pessoas que têm que ser atraente, não atração como o mundo a vê. É por isso que às vezes eu brinco assim: você já olhou para essa pessoa que está do seu lado? Você conhece o seu nome? Você já deu uma boa noite? Você já deu uma paz do Senhor? Às vezes eu chego para a minha congregação, olho assim e digo: está vendo essa cadeira que está vazia do seu lado? Tente lembrar quem estava sentado nela, e vou lhe dar uma função: bote sua fé em prática. Amanhã você liga para ela e diz assim: estou com saudade de você. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual faremos essa interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco para ouvir a palavra ministrada pelo pastor Joaquim. Quero nesse momento pedir as vossas orações pelo nosso programa Opção para a Vida. As dificuldades diante da demanda é grande, mas eu conto com as vossas orações. Conto também com a sua contribuição, com a sua oferta para ajudar a manter este programa no ar. Não deixe esta chama se apagar. Esse é o apelo que eu faço aqui. Nós estamos no ar já há 33 anos. Graças a Deus pela sua contribuição, pelas vossas orações, é que nós chegamos até aqui. E eu espero continuar trazendo esta palavra para você que está conosco. E eu preciso das vossas orações e também da sua ajuda, da sua contribuição, para que este programa permaneça no ar. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e tenhamos uma semana debaixo da proteção e sob os cuidados do nosso Deus. E até amanhã, se Deus quiser.